Olá, graça e paz a todos. Vamos falar de fé. No capítulo 10, versículo 38 da carta aos Hebreus, está escrito assim: mas o meu justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus diz que o justo vive ou viverá da fé. Queridos, essa fé que a Bíblia fala não é a mesma fé que nós ouvimos costumeiramente entre nós, os seres humanos. A gente ouve muito falar de fé, né? Até a loteria, quem vai jogar, né, fazer um jogo aí na Mega Sena, diz, eu fui fazer uma fezinha. Eu tenho fé que eu vou acertar os números e vou ficar rico. Outras fés que a gente ouve, né? Que é, eu tenho fé que amanhã vai ser melhor. A fé humana, ela é cantada, né? Ter fé na vida. Existem muitas fés. Fé em pessoas, fé em religiões. Mas a fé ao qual eu estou falando aqui, que a Bíblia fala, ela não é uma fé humana. Ela é uma fé que vem de Deus. E essa fé vem de Deus ao momento que a gente reconhece que precisamos de um Salvador. E esse Salvador se chama Jesus Cristo. No capítulo 2 da carta aos Efésios, no versículo 8, Paulo ele dá um exemplo do plano de salvação. Ele diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Não vem das vossas obras, para que ninguém se glorie. Fato que Paulo está falando que a graça de Deus é algo maravilhoso e que ela está aberta a todos nós. E ela nos proporciona uma salvação. Salvação para a vida eterna. Uma vida eterna que se começa aqui na terra, né? A vida eterna começa quando a gente recebe Jesus Cristo. A vida eterna não começa quando a gente morre, mas começa ao momento em que nós morremos para esse mundo. E através dessa fé que vem de Deus, através de nós nos atentarmos à palavra de Deus e reconhecermos nossos pecados e aceitarmos o sacrifício expiatório de Cristo na cruz, e aí é a conversão, um novo nascimento, e a partir desse momento, né, é que nós somos salvos. Vamos entender que tinham dois ladrões lá do lado de Jesus na cruz, no ato da crucificação, naquele momento. Um pede para Jesus diz para Jesus assim: se você é o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e salva nós também. Esse está propondo um tipo de salvação, um tipo revolução, heróico aqui na terra. O que ele queria era descer daquela cruz e fugir daquela condenação, não ver aquela morte e continuar depois praticando os seus crimes. Um outro ladrão que está do lado de Jesus diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor não tem pecado. Ele diz isso quando ele fala para o amigo, né? Você está desafiando Deus, você está dizendo, nós estamos aqui porque nós somos pecadores, a gente é bandido, mas esse pecado algum cometeu. E ele diz então para Jesus: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus responde para ele: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. A gente conhece bem esse texto. O que Jesus estava dizendo para ele? Ainda hoje você já está entrando na vida eterna aqui nesse momento. Nota que esse ladrão da cruz que reconhece Jesus Cristo como Salvador, como Filho de Deus, como aquele que não tem pecado, como aquele que podia salvar sua alma. Então ele crê, ele tem fé. Naquele momento ele declara a sua fé, né? E a graça de Deus já começa a ser derramada sobre ele. Nota que esse rapaz não está preocupado se ele ia ter dias de vida aqui na terra para viver uma vida boa, uma vida diferente do que ele vivia, ou se ele ia continuar nos crimes. Ele diz: Senhor, lembra de mim quando eu entrar no paraíso. O que ele está dizendo? Senhor, o que importa é eu estar na eternidade. Esse ladrão da cruz, esse rapaz, ele já mostra a sua morte para as coisas da terra muito antes de morrer naquela cruz.
Espero que você esteja me entendendo, esteja sendo claro. Ele já entra na vida eterna lá naquela cruz. Ele não precisa descer daquela cruz para entrar na vida eterna. Fato que aquele rapaz, tanto esse que pediu para Jesus para ser salvo, para entrar na vida eterna, entrar no reino dele, morreu também junto com o outro, que queria que Jesus, em um ato de poder, provasse para ele que ele era Deus, e ele descesse dali e arrancasse todos os três saíssem da cruz e fossem continuar a vida. Mas o fato de que os dois morreram, mas aquele que pediu ao Senhor, lembra-te de mim, Jesus lhe garantiu a eternidade. E a sua salvação começa ali. A graça de Deus começou a ser derramada ali. Agora, a graça de Deus foi derramada porque ali houve fé. Fé no Filho de Deus. Ele acreditou que Jesus ia vencer a morte. E ao vencer a morte, lhe daria essa vitória também. Isso é forte, isso é tremendo, isso é poderoso. Então, a partir do momento que você toma posse do sacrifício de Cristo e você admite que assim como o ladrão da cruz, que vivia uma vida de erros e até merecia morrer, mas ele olha em Jesus Cristo, aquele que não tem pecado, portanto não merecia morrer, mas estava morrendo. Quando ele olha para Jesus, ele diz: Senhor, lembra-te de mim. E você também olha para Jesus, olhou talvez um dia para Jesus, ou nesse momento está olhando para Jesus, está reconhecendo a sua fraqueza, a sua fabilidade humana e que você merece a morte. E você está dizendo: Senhor, por mim mesmo eu não consigo me salvar. Me salva. Lembra de mim quando entrar no teu reino. Você que hoje reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você está dizendo: eu creio no Filho de Deus. A partir do momento que você, pela fé, toma posse, você passa a viver pela fé. Essa fé vem de Deus para o teu coração. É uma fé que te faz alcançar a eternidade. Uma fé que te faz vencer a morte. Incrível, queridos, que eu vejo muita gente com medo de morrer nesses dias. Muita gente desesperada, né? E é compreensível. Todos os seres vivos na terra, até os animais, eles têm medo de morrer, mesmo que inconscientemente, né? Um animal, ele foge do perigo por instinto, mas se a gente entender, ele sabe o perigo da morte, ele não quer morrer. E o ser humano, ele tem essa compreensão da morte. O único que tem o medo mesmo da morte somos nós, seres humanos. Está dentro de nós. E eu vejo muita gente com um medo exacerbado de morrer. Principalmente morrer por essa peste, né, do século 21 aí, que é o tal do coronavírus. Mas saber que a gente pode estar, nós estamos sujeitos à morte por qualquer outra circunstância, né? Por um acidente, por uma doença pré-existente, por algo adquirido, por um homicídio, por uma bala perdida, enfim. Fato é que a morte, ela está passando por perto de nós toda hora. E a gente não sabe o momento que a gente vai. Mas no caso que estamos vivendo esse momento, o medo exacerbado também vem pelas notícias que chegam até nós e da forma que chegam. Enfim, não vou entrar nessa discussão. Mas eu vejo o medo das pessoas em morrer. Eu já tive muito medo de morrer no passado. Eu já tive muito medo, mesmo quando eu pensei em suicídio. Todo aquele que comete suicídio, na verdade ele não quer matar a si mesmo. Porque ninguém quer morrer. Muitos, ou todos aqueles que cometem o suicídio, eles querem matar a dor que está dentro deles. E eu quero dizer para você, queridos, que o suicídio não mata a dor, ele leva para o inferno. Esse é um fato. Porque nós não somos donos da nossa vida para tirarmos a nossa vida. Tem muita gente que diz: a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Não. Primeiro que a vida não é sua. Se o seu pai e a sua mãe não tivessem mantido uma relação, e se ali não fosse fecundado um óvulo, o espermatozoide do seu pai, que não é seu, é do seu pai, o óvulo da sua mãe, que não é seu, é da sua mãe, fosse fecundados, você não existiria. Então, para começo de história, a sua vida não te pertence. Não foi você que se autogerou.
precisou do seu pai e sua mãe, e vai ser assim sempre, não tem outro meio. Segundo, foi Deus quem permitiu você estar aqui nessa terra. Deus, ele fala para Jeremias assim, um dia Jeremias dialogando com Deus e discutindo com Deus, e Deus dizendo, eu sou uma criança, eu não consigo fazer, porque o Senhor não vai me usar como profeta, porque eu não tenho qualidades. Deus disse, não fale isso. Mas será que sou eu o escolhido? Sim. Mesmo antes que seus ossos fossem formados, eu já te chamava pelo nome. Entenda bem, a vida não é sua. A vida não é sua. Você não tem a posse da vida. Quando você acha que tem posse da sua vida, você está pecando. Quando a gente acha que tem posse da vida de outra pessoa, nós estamos pecando. Então nós não temos o direito de tirar a vida de outra pessoa, tampouco tirar a nossa própria vida. Mas o diabo, o sagaz, o mentiroso, muitas vezes convence pessoas, dizendo para essas pessoas, tirem as suas vidas e os problemas de vocês serão solucionados. Isso é uma grande mentira do diabo. Portanto, queridos, nós não somos dono da nossa vida. E a partir do momento em que nós reconhecemos isso, e reconhecemos também que nós não somos autossuficientes para nos livrar do inferno, e reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, pela palavra, né? Romanos capítulo 10, versículo 17 está escrito, e a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando a gente ouve a pregação, e a gente reconhece que Jesus Cristo é aquele que nos salva, e Ele é a solução para todos os nossos problemas, e o eterno, nós o recebemos pela fé, nós aceitamos o seu sacrifício, a fé de Deus é colocada dentro do nosso coração. E a partir desse momento a gente passa a andar pela fé, viver pela fé, a fé passa a ser a nossa vida. Mas precisamos todos os dias alimentar essa fé, todos os dias nós precisamos alimentar essa fé. Ela precisa estar dentro de nós. Ela é a força para a nossa vida. Eu vejo que muitas pessoas, tem gente que acha que a fé ela não se vai, ela não se perde, ela não acaba. Acaba sim, viu? Eu tenho experiência de ver pessoas ao longo da vida, pessoas que eram cheias de fé, pessoas que realmente faziam coisas que eu ficava até embasbacado, assustado de ver. E eu nunca imaginava que essas pessoas um dia eu ia abandonar a Deus, a igreja, a sua fé e a si mesmo. E pasmem vocês, acreditem ou não, muitas dessas pessoas abandonaram a fé. A fé morreu, abandonaram a Deus, abandonaram a igreja, abandonaram a si mesmo. E estão caminhando a passos largos para o inferno. Eu oro muito por essas pessoas, para que elas possam ouvir, para que elas possam se relembrar aquilo que traz esperança. Elas possam se lembrar de quando andaram pela fé, de quando viviam pela fé, agiam pela fé. O que Deus fazia na vida delas pela fé, as portas que eram abertas na vida delas pela fé, o que elas faziam na vida de outras pessoas pela fé. Eu oro muito por aqueles, eu peço muito a Deus que possa levar essas pessoas que um dia abandonaram a fé, deixaram, não cuidaram desse dom, dessa coisa tão preciosa que Deus deu para eles. Deram lugar a outras coisas. Talvez o próprio inimigo, o próprio diabo entrou na vida dessas pessoas porque eles não usaram, né? Como se diz aqui em Efésios, no capítulo 6 e no versículo 16, né? Não usaram o escudo da fé. Paulo escreve assim, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Muitos desses, a gente nunca sabe por que a pessoa deixa a sua vida com Deus, deixa a sua vida de fé. A gente tenta entender, mas eu entendo que muitos deles não entenderam que a fé é um escudo e que nós estamos numa batalha e a fé é a única arma, é a única arma de defesa que nós temos contra o ataque do diabo, contra as dúvidas do diabo, contra as armadilhas de Satanás. A fé é fundamental para que nós prossigamos. Queridos, eu entendo quando a Bíblia diz, né,
de que me vale ganhar o mundo todo e perder a minha alma. Mas quando eu entendo o seguinte, eu não posso viver apenas uma fé que queira ganhar o mundo, eu tenho que viver uma fé que mantenha a minha salvação, crendo dia e noite que eu sou especial, sou importante para Deus, crendo dia e noite que Jesus Cristo está preparando um lugar para mim maravilhoso, porque Ele diz, eis que vou preparar um lugar na casa de meu Pai. Eu procuro tentar manter a minha fé acesa todos os dias. E como eu mantenho? Na leitura da palavra, na oração e na comunhão com os santos na igreja. Muitas pessoas se enfraquecem na fé porque deixam a Bíblia, o livro sagrado, a palavra de Deus, deixam de lado. Não recorrem à oração. A oração daquela que entra no teu quarto, fala com teu Pai em secreto. Não tiram o seu momento com Deus. E por consequência, deixam os cultos, as reuniões da igreja para um segundo, terceiro, quarto plano. O meu justo viverá da fé. Deus tem um projeto lindo para nós, onde a fé é a base de tudo. E é essa fé que nos levará um dia a viver a eternidade ao lado do nosso Deus. E é essa fé que nos vai manter aqui vivos, de pé, constantes, vencedores até o último dia. O meu justo viverá da fé. Entenda isso. Você foi chamado para viver pela fé. Se um dia você entregou a tua vida a Jesus Cristo, eu não sei com quem eu estou falando agora, mas se você deixou talvez coisas entrar na tua vida e a tua fé foi enfraquecendo ao ponto de você se desviar por completo da palavra de Deus, eu quero dizer para você, há ainda a possibilidade de você voltar. Essa possibilidade ela é grande, é só você querer. Como na história do filho pródigo, Deus também está te esperando. O filho pródigo, ele se lembrou do pai. Lembra da história do filho pródigo? Que foi embora da casa do pai, gastou tudo que tinha, perdeu sua referência. Mas um dia, no momento pior da sua vida, quando ele viu que não tinha mais nenhuma saída, ele se lembrou da casa do pai. Ele se lembrou do amor do pai. E ele acreditou que o pai poderia lhe dar abrigo, uma vida digna. Então a fé no pai o trouxe de volta. Mas ele acreditava que o pai ele pediu apenas para o pai um lugar para morar entre os empregados. Mas o pai, que é pai, nunca quis ter o seu filho de volta como empregado. Ao contrário, ele o esperava como filho. E ele então, o pai o recebe de braços abertos. Diz a Bíblia que ele coloca um anel é autoridade, veste os seus filhos com vestes novas, faz uma grande festa e recebe o seu filho na sua casa, sem questionar. Então não sei se você errou, se você falhou, se você se desviou algum dia. Deus não quer questionar você. Eu tenho certeza que esse vídeo pode fazer a tua fé reacender e abrir o teu entendimento para que você possa voltar de onde você nunca deveria ter saído, que é da presença de Deus. Que a tua vida seja cheia de fé e que você viva essa fé todos os dias no teu coração. O meu justo viverá da fé. Deus te abençoe.